Irmãos, nós temos sempre analisado, mesmo que de maneira simples, as letras das músicas que nós cantamos. Quanto é importante nós sabermos o que nós falamos. Há coisas tão profundas, tão concretas daquilo que nós vivemos. Mas é importante nós pensarmos em tudo isso, porque em alguns momentos da vida nós ignoramos aspectos importantes da nossa caminhada. Aspectos que são fundamentais para o nosso desenvolvimento na fé. Isso acontece conosco em todos os momentos quando nós entramos ou estabelecemos uma rotina, quando ela se instala no ciclo da nossa vida, na nossa semana, diante de cada coisa que nós fazemos, nós acabamos desperdiçando tempo, nós acabamos ignorando alguns aspectos que são importantes para nós. Eu gostaria de trazer um exemplo disso em um senhor, vendedor de balões. Eu não sei se você já o conheceu, mas ele se chama Carl. Este senhor, vendedor de balões, ele compreendeu que a sua vida ela não poderia ser desperdiçada. Ele teria que aproveitar a sua vida ao máximo. E por isso, juntamente com sua esposa, quando eles descobrem que eles não podem ter filhos, eles criam uma vida de aventura juntos. Eles começam então a desfrutar da vida da melhor forma que eles podiam. Eles se casam então com Ellie, e esta mulher, junto com ele, faz com que eles possam ver o brilho da vida, os prazeres da vida e aproveitar então cada um desses momentos. Este casal ele está representado em um filme chamado Up. Não sei se você já teve a oportunidade de conhecer este casal, que traz uma mensagem muito interessante, porque este é apenas o resumo do começo deste filme, da história deste casal. E começa então a se desenrolar quando a esposa de Carl ela vem a falecer. Ele fica então sozinho naquela casa, cheia de sonhos, cheia de memórias, onde ele agora passa a não ver mais a vida com tanto brilho assim. Ele se torna um senhor rabugento, magoado com tudo que estava acontecendo, com todos que batiam à sua porta. Ele não era capaz de compreender os aspectos importantes que a vida ainda trazia para ele. Até que um dia, bateu em sua porta um menino chamado Russell. E aquele garoto então que estava em busca de uma medalha, vendendo ali biscoitos, aquele garoto se envolve com esse senhor e ele traz de novo algumas aventuras à vida deste homem. Claro, nós estamos falando aqui de uma animação e nessa história o vendedor de balões que estava prestes a perder a sua casa, ele é incentivado junto àquele garoto a continuar a vida, a continuar desfrutando da vida e vivendo os sonhos que ele ainda tinha, apesar de já estar em idade avançada. Então aquele senhor que era vendedor de balões, ele é capaz de encher muitos balões, ao ponto desses balões levarem a sua casa para um lugar onde ele e sua esposa gostariam de ter chego e talvez até morado, chamado Paraíso das Cachoeiras. Essa aventura que ele então passa junto com este garoto, mostra que em determinado momento, Carl entrou em uma rotina. A sua vida mudou e ele passou uma rotina que para ele parecia desagradável e ele começou a desconsiderar aspectos importantes da sua própria vida. Ele ainda podia sonhar, ele ainda podia viver, ele podia desfrutar dos privilégios de estar vivo. Rotina tem um efeito, muitas vezes, desastroso na vida das pessoas. As pessoas acabam deixando aspectos importantes. Isso nós também podemos aplicar quando falamos da vida cristã. Você entra em rotina na sua vida cristã. Você entra em rotina quando você diz que você está buscando a sua fé, quando você busca, então, um crescimento no seu relacionamento com o Senhor. A rotina pode se dar simplesmente pelo fato de que domingo após domingo você se senta no banco da igreja para ouvir um sermão. E isso se torna uma rotina e os aspectos desses momentos, os mais importantes, do que eles significam, o quanto ele deveria trazer impacto para a sua vida, eles podem acabar sendo esquecidos. E por isso, encontramos cristãos
que perderam o brilho de viver com o Senhor. Estão desanimados, entraram numa rotina e já não têm mais aquele prazer que tinham, muitas vezes, quando começaram a sua vida cristã, quando começaram a frequentar a igreja, quando começaram a ler a Bíblia, quando começaram a entender sobre Jesus. A rotina fez com que essas pessoas deixassem de ver a vida cristã como um grande privilégio. E nós precisamos então recordar quais são esses privilégios, porque apesar de que aos nossos olhos o brilho pode ter sumido, aquele que traz o brilho, aquele que é a luz, ele jamais desapareceu da vida dos verdadeiros cristãos. Eu convido você a abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo de número 5, onde nós faremos a leitura do versículo 1 até o versículo de número 12, para nós então recordarmos juntos sobre esses privilégios. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículos de 1 a 12. Diz o seguinte, a palavra do Senhor. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes. Vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento. Mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo, está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Vamos orar mais uma vez, feche os seus olhos. Querido Deus, em nome de Jesus, nós pedimos novamente que o Senhor nos dê sabedoria. Estamos diante de outra porção da Tua Palavra, pedimos que através do poder do Teu Espírito Santo, o Senhor ilumine as nossas mentes. Traga a clareza sobre este texto para todos nós podermos compreender. E que assim o Senhor aplique em nossos corações para nós podermos viver em todos os momentos em obediência ao Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, que nós oramos e desde já nós agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor Deus. Irmãos, a carta do apóstolo Paulo, ela vem resgatar com os Gálatas o significado da própria graça. Em diversos momentos desta carta, o apóstolo Paulo ele retoma o assunto da lei para instruir novamente os Gálatas de que era em Cristo que eles então iriam alcançar a sua salvação. Nós vemos então que ele começa a trazer argumentos para os Gálatas, lembrando a eles quais os privilégios que eles têm. Quem são eles diante de Cristo e o que o Senhor fez para que eles pudessem então chegar a este momento onde eles estavam diante do Senhor, até se afastando disso. O texto no capítulo de número 4 traz uma alegoria. Alegoria, portanto, para fazer uma comparação com as posturas que aqueles então que estavam se deixando levar pelos ensinos de falsos mestres, eles estavam então trazendo novamente às suas vidas. O texto no capítulo 4, a partir do versículo de número 21, vem falar sobre Sara e sobre Agar. Ele mostra então que estas duas mulheres, elas tinham como representação as duas alianças.
Nós vemos então que uma delas era escrava e a outra era livre. E Paulo utiliza esta imagem para mostrar então a diferença da vida daqueles então que viviam com o Senhor e aqueles que viviam distante do Senhor. Aqueles que dependiam somente da graça em Cristo e aqueles que viviam então debaixo da lei. Alguns permaneciam escravos e outros já estavam, portanto, livres. Aos Gálatas, então, nós vemos que Paulo começa a explicar sobre uma liberdade, privilégios que a vida cristã pode trazer a nós, que ele então reforça a partir do versículo de número 1 do capítulo 5. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Veja um privilégio que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui. Privilégio, portanto, de que aquele que está em Cristo Jesus, este está livre. A condição que nós vivíamos antes está então subentendida através então desta mesma expressão. Se fomos libertos, é porque antes nós não estávamos assim. Antes éramos escravos. O apóstolo Paulo afirma isso também quando escreve em sua carta aos Efésios. Ele diz, portanto, que nós andávamos, capítulo 2 aos Efésios, andávamos segundo os nossos delitos e pecados, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. O apóstolo Paulo, então, em suas cartas, ele reforça este privilégio que tem aqueles que estão em Cristo. Se antes eram escravos, agora em Cristo eles já vivem em liberdade. Como o texto aos Efésios nos diz, escravos, então, das nossas próprias vontades, escravos, portanto, daquele que direciona aqueles que estão longe de Cristo, o príncipe deste mundo, o próprio inimigo, como Paulo vem reforçar então aos Efésios. Nós somos libertos, como Paulo vem dizer, através da cruz. A cruz de Cristo traz para nós esta liberdade, conquistada através do sangue, do sacrifício do Senhor Jesus. Podemos então dizer que somos livres da escravidão. Se antes estávamos mortos, se antes éramos escravos, agora nós já somos livres. Mas veja, então, Paulo está dizendo, Cristo nos libertou. Ele pagou este preço. Mas ele diz então, permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Ele não só recorda que nós somos libertos por Cristo Jesus, da escravidão que nós estávamos vivendo, mas ele está dizendo que alguns da Galácia estavam retornando à escravidão da qual eles haviam sido libertos. E nós precisamos então olhar para o texto e começar a entender como é que alguém poderia perder essa liberdade. Como é que alguém que está em Cristo, alguém que desfrutou da verdadeira alegria através da fé, pode deixar então de ser livre? Alguém poderia, por acaso, cancelar o que Cristo Jesus fez? Poderíamos anular o que Jesus fez na cruz? Todo o seu ministério, todos os seus ensinos, toda a demonstração de poder, sua morte de cruz e ressurreição, podemos anular isso de alguma forma ou isso é impossível? Nós vemos que nenhum de nós tem poder para cancelar aquilo que o próprio Deus fez. Então, como é que esta liberdade que Cristo conquistou, ela pode então ser retirada de nós? Nós ressaltamos aqui esta palavra que Paulo está utilizando, liberdade. Ele não está falando aqui sobre salvação. Ele está falando aqui então que liberdade pode ser perdida. Salvação, ele está dizendo que é conquistada por Cristo e isso ninguém pode, portanto, anular. Ele repete nesses momentos e também em outras cartas, como sua carta aos Romanos.
Salvação em Cristo Jesus, então, se você a obteve, se você tem fé em Cristo Jesus, pode acontecer o que for na sua vida, isso não vai ser tirado de você. Nada, nem altura, nem profundidade, nem circunstâncias, nada pode tirar de você aquilo que o Senhor Jesus conquistou. Mas a sua liberdade, que você recebeu por meio de Cristo, talvez hoje você se encontre como alguém que já a perdeu. Talvez a liberdade que Cristo conquistou na cruz por você, talvez você tenha abandonado e tenha voltado, portanto, a uma vida de escravidão. Como isso é possível? O autor Tim Keller, então, ele diz: a religião que guarda a lei é de fato escravizante. Esta afirmação, portanto, está relacionada com aquilo que Paulo está exortando os Gálatas a abandonar. Eles deixaram então os princípios da salvação pela graça em Cristo e começaram a olhar para os preceitos do Antigo Testamento, da lei, inserindo isso como algo necessário para a vida cristã. O texto então vem dizer: permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Os Gálatas não viviam mais debaixo da lei. Eles já ouviram sobre Cristo, eles já então haviam sido convertidos pelo Senhor, eles estavam servindo na igreja de Cristo, porém algumas pessoas se levantaram no meio daquele povo e começaram a ensinar a eles: se vocês não voltarem à prática da circuncisão, vocês não serão salvos. A idolatria então começa a fazer parte, as práticas erradas começam a fazer parte, aquelas pessoas deixam o caminho de Cristo. E elas começam então a ter o brilho da vida cristã, o prazer de viver com o Senhor. Elas têm isso desprezado. Por quê? Porque elas optaram em voltar a uma vida de escravidão. Porque elas deixaram aquilo que Cristo conquistou por elas para inserir práticas, para inserir preceitos que o Senhor Jesus em nenhum momento exigiu para que as pessoas tivessem suas vidas como algo que os levaria à salvação. Nós vemos então que pessoas que estavam vivendo nas igrejas da Galácia estavam já desanimadas, estavam já abatidas. A rotina delas era o quê? Agora nós já estamos há tanto tempo nesta vida cristã, vamos colocar mais algumas práticas aqui, porque parece que não está funcionando bem do jeito que aprendemos. Circuncisão é suficiente, porque estão ensinando que isso é bom para nós. Vamos acrescentar, e aquilo que Jesus Cristo trouxe para eles, da alegria, da liberdade, foi se perdendo com o passar do tempo. Uma postura, então, mesma daquelas, então, que os animais tinham, quando eram guiados pelos seus donos. Uma imagem que é utilizada no Novo Testamento, em vários momentos, inclusive pelo Senhor Jesus, quando ele fala, então, sobre os animais que recebiam o jugo. O jugo e por ele eram direcionados. Nós vemos então que Pedro, quando no livro de Atos, ele menciona sobre o jugo da circuncisão, ele fala que isso estava sendo imposto sobre os gentios, para que eles pudessem então ser salvos. Algo que nem mesmo aqueles que os ensinavam, seus pais, podiam suportar. A hipocrisia dos fariseus, ela era visível quando eles colocavam um fardo maior sobre a vida da igreja, sobre a vida dos cristãos, um jugo, portanto, que era pesado demais, que eles não eram capazes de carregar. Isso transforma a vida cristã em algo desgastante, algo sem prazer, algo que as pessoas começam a dizer e falam: não vale mais a pena eu seguir esse caminho. Igreja para mim não é algo que traz prazer. Por quê? Porque essa pessoa abandonou a Cristo, a liberdade que Cristo trazia para ela, e começou a inserir na sua vida outras práticas. Porque a imagem de jugo é uma imagem que significa opressão, ou ela pode trazer, então, submissão.
Quando eles tentavam impor isso aos cristãos, eles sentiam, portanto, isso como uma forma de que eles deveriam se submeter às práticas para que eles pudessem obter novamente a salvação. Por isso, em Mateus capítulo 11, versículo de número 29, o Senhor Jesus traz a solução para estes que estavam recebendo um fardo pesado, um jugo pesado que os oprimia. Ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Quando nós então nos submetemos àquilo que Cristo conquistou por nós, nós retiramos este fardo da religiosidade e nós somos capazes de viver para o Senhor com alegria, pela liberdade que Cristo então nos conquistou. Liberdade esta que não impõe sobre nós, sobre a igreja, preceitos humanos para a nossa própria salvação. Liberdade que nos ensina, portanto, que é em Cristo apenas que nós precisamos permanecer firmes. Paulo disse exatamente isso: permaneçam firmes, não deixem que outros tornem vocês escravos novamente. Não deixem que outros tragam a vocês práticas que vão fazer vocês sentirem o peso daquilo que a lei fazia com vocês antes de Cristo Jesus vir, morrer e ressuscitar. Por isso nós precisamos entender o que é vida cristã, quais os privilégios que você tem, como você desfruta disso. Muitos de nós chegamos a determinados momentos da nossa caminhada e nós não sabemos mais o porquê fazemos. Porque há uma rotina, porque nós nos acostumamos a tais práticas e às vezes nem sabemos o porquê mais. Somos livres em Cristo, livres para adorar ao Senhor, livres para servir ao Senhor, livres para poder adorar ao nosso Deus, porque Ele conquistou por nós, com seu próprio sangue, a salvação. Algo que nenhum de nós era capaz de fazer por si mesmo. O apóstolo Paulo, então, ele continua dizendo no versículo de número 3, de novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. O apóstolo Paulo, então, depois de reafirmar quão é precioso o privilégio de você ser liberto por Cristo Jesus, ele começa então a trazer algumas condicionais sobre o ensino judaizante que estava então entre os Gálatas. Atos capítulo 15, versículo 1, vem falar muito bem sobre como eles pensavam dessas práticas judaizantes que eram inseridas no meio da igreja. Que em várias cartas do Novo Testamento, elas foram combatidas. Atos capítulo 15, versículo 1 diz o seguinte: alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Conceito de que a salvação viria para eles através da prática da lei, da obediência à lei, faz com que Paulo, então, nesta carta, insira algumas condicionais a eles. Se alguém se deixar circuncidar, confiando que a salvação virá pela lei, pela prática das obras, pelo próprio ato da circuncisão em si, aquilo que Cristo lhe fez, de nada lhe servirá. O apóstolo Paulo, nesse momento, ele entende que ele não está em meio a uma igreja que abandonou completamente os ensinos, porque ela está, muitas vezes, ainda em transição, os ensinos do Antigo Testamento. Elas estão aprendendo ainda. Elas estão compreendendo o que Jesus Cristo fez. Por isso, em vários momentos, as cartas trazem algumas pessoas que inserem as práticas da lei novamente no meio da igreja. Então ele não está dizendo que o problema está na circuncisão. Não há algo mal, não há algo pecaminoso na prática da circuncisão, mas sim naqueles que o faziam para alcançar a própria salvação. Aqueles que achavam então que praticando isso, eles alcançariam, conquistariam
então a sua salvação diante do Senhor, como forçando a Deus a dar a eles o privilégio da própria salvação. Ele diz: se vocês voltam a essa prática, vocês vão então ser obrigados, versículo de número 3, a guardar toda a lei. E a palavra do Senhor em Deuteronômio 27, 26 diz: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. A lei, portanto, traz uma maldição sobre o povo judeu no Antigo Testamento, porque eles não eram capazes de cumprir toda a lei. E por isso todos os rituais, todos os sacrifícios foram inseridos no culto ao Senhor, para que eles pudessem receber o perdão de Deus. Em nenhum momento eles conseguiam colocar a lei em prática de maneira completa. Então agora, no Novo Testamento, na Nova Aliança, onde Cristo Jesus cumpriu a lei, aqueles que querem retornar às práticas antigas, Paulo está dizendo: se vocês querem se circuncidar, você então é obrigado novamente a guardar toda a lei. Eles retomam a maldição da lei sobre eles. A escravidão que eles viviam antigamente, agora eles estão trazendo sobre as suas vidas. Justiça virá sobre eles, sobre a lei, versículo de número 4, é o que Paulo então vem dizer: vós que procurais justificar-vos na lei, vos desligastes de Cristo, e da graça decaístes. É interessante essa expressão que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, então, e nós precisamos reforçar que Paulo não está falando então sobre salvação. Aquelas pessoas deixaram de viver em liberdade para voltarem a ser escravos. Quando Paulo está dizendo então da graça decaístes, nós precisamos entender o que é este cair da graça. O que é então esta expressão? Se é possível alguém que conhece a Cristo Jesus e peca como aqueles da Galácia, se afastar do Senhor e receber sobre si condenação novamente. Se eles podem então deixar de servir a Cristo e receber sobre si a ira do Senhor, mesmo depois de terem então acreditado, confiado em Cristo Jesus. Ele está dizendo então, versículo 5, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé, porque em Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. O apóstolo Paulo está dizendo então que aquilo que Cristo fez, de nada se aproveita se as pessoas voltarem às práticas da lei, ou se inserirem em suas vidas outras práticas como necessárias para a salvação, porque foram salvos pela fé somente. Apenas pela fé em Cristo Jesus, pelo que Ele já fez, já conquistou por nós alcançamos a salvação. Não é necessário, portanto, você fazer algo mais para que o Senhor se agrade de você. Não é necessário que você tenha tais práticas para merecer salvação. Romanos capítulo 3, Paulo diz que todos nós, sem Cristo Jesus, somos pecadores e não desejamos ao Senhor. Sendo pecadores, merecemos apenas ira de Deus. Ele está reforçando então que se Cristo os libertou, por que vão voltar a outras práticas? Por que vão inserir outros preceitos de homens que são apenas fardo nos nossos ombros? Ele está dizendo, se eles voltam a isso, então o que Cristo fez de nada vos aproveita em suas vidas. Porque nós somos salvos pela fé. É privilégio da vida cristã entender que nós recebemos fé. Fé é um dom de Deus, como Paulo fala aos Efésios, no capítulo de número 2. Não é algo que eu e você inventamos, que é algo que eu e você então conquistamos. Deus nos concede. Você tem fé em Cristo? Você entendeu o que Ele fez? Isto é possível porque o Senhor, em algum momento da sua caminhada, Ele te presenteou com isso. Ele te permitiu, então, entender quem é Cristo Jesus. Antes, mortos em nossos delitos e pecados. Agora, em Cristo, vivos.
regenerados. Regenerados ganham fé através da palavra, para poder continuar servindo ao Senhor, para continuar vivendo para o Senhor, para entender que a fé é necessária e somente ela em Cristo Jesus para a nossa própria salvação. Não precisamos então de outros preceitos, nós recebemos um presente de Deus e não precisamos acrescentar nada mais. Nós, como igreja, cristãos, entramos em rotinas e esquecemos desses privilégios e acrescentamos outros fardos. Fulano, você precisa fazer isso para que você possa servir a Cristo Jesus. Você precisa disso para você ser salvo. Você precisa viver desta forma para ser salvo. Lembre-se, salvação é pela fé. Quando entendemos isso, passamos a viver em liberdade da escravidão dos nossos pecados, e aí sim, uma nova vida se inicia. E aí sim, uma vida de santificação começa. Mas a santidade não é condicional para a salvação. Santidade é a vida que vem posterior à nossa fé concedida pelo Senhor. Nós passamos a uma vida diferente, a uma vida de santidade. Mas o que nós vemos acontecer nas igrejas da Galácia, nós vemos acontecer em muitas das nossas igrejas que estão espalhadas por aí. Pessoas que não têm prazer de servir a Deus porque não sabem os privilégios que elas têm, conquistados pelo Senhor, presenteados pelo Senhor, para que elas possam então ter esperança. O apóstolo Paulo, então, ele vem dizer exatamente isso: aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Nós temos esta esperança por causa de Cristo Jesus, e não pelo que nós fazemos, não porque nós somos bons, ou porque fazemos isso ou aquilo pela igreja, para o Senhor, não, é pelo que Cristo Jesus fez por nós. Se nós frequentamos a igreja, se nós estamos aqui domingo após domingo, se estamos aqui quarta-feira após quarta-feira, se nós estamos aqui sexta-feira após sexta-feira para cultuar ao Senhor, é porque nós entendemos que nesses momentos a nossa fé é fortalecida pela compreensão da palavra, e não porque nós somos obrigados a isso, como um peso que é colocado sobre nós. Temos prazer, é um privilégio eu poder servir ao Senhor, porque pela fé eu compreendi o que este Deus fez por mim. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Se andávamos antes nas trevas, se éramos escravos, agora não somos mais. Se nós tínhamos, portanto, um desejo de servir a nossa própria carne, de não servir ao Senhor, agora as coisas mudaram, somos nova criatura. E agora há prazer nas nossas vidas em buscar a Deus, servir ao Senhor, cultuar ao Senhor, louvar a Ele, ouvir a Sua palavra, porque nós entendemos que Ele morreu por nós, nos justificou. Deus está, portanto, irado com aqueles que estão longe dEle. A ira de Deus está sobre aqueles que estão longe de Cristo. Mas aqueles que foram libertos, já não há mais ira de Deus, há comunhão. Voltamos à presença de Deus por meio de Cristo Jesus. É privilégio. Privilégio conquistado por Cristo Jesus na cruz. Mas então, como nós podemos, como Paulo diz, cair da graça? O que ele está dizendo então nesta expressão, se desligar de Cristo, como ele está afirmando no versículo de número 4? Por um acaso voltamos a ser condenados? Anulamos o que Cristo fez? Não, isso não é possível. Ninguém cai da graça, ninguém perde o presente que Deus concedeu. Ninguém perde o presente da salvação, porque isso foi conquistado por Cristo Jesus. Ele está, portanto, dizendo que essas pessoas se afastaram dos privilégios que o Senhor havia concedido, como se eles tivessem esquecido a graça, como se já não acreditassem mais no poder da graça sobre as suas vidas, mas não que eles deixaram então de ser salvos.
Estamos falando aqui de pessoas cristãs que estão voltando ao jugo de escravidão por escolha própria. São livres para servir, mas na sua liberdade e no desejo da sua natureza, que ainda é pecaminosa, eles acabam por vezes voltando ao pecado, às práticas que são desagradáveis ao Senhor. Então veja, não é possível que alguém que cometa algum pecado se afaste de Cristo completamente. Essa pessoa, se ela se afastou, se ela colocou algum fardo sobre os seus ombros, se ela inseriu algum jugo a mais para a salvação na sua mente, no seu entendimento, e ela já havia sido, portanto, convertida pelo Senhor, ela voltará ao esclarecimento, ela voltará ao Senhor. Porque o apóstolo Paulo, ele vem dizer então no versículo 10, confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, a não ser liberdade e fé, privilégios que o Senhor concedeu a nós na vida cristã. Veja, portanto, que o apóstolo Paulo, ele encerra este trecho lembrando dos falsos mestres. Muitos estavam entre as igrejas da Galácia, levantando então esta doutrina que não é necessária para a salvação. E ele então vem dizer, no versículo de número 7, vocês estavam correndo bem, vocês aprenderam a verdade, começaram a caminhar pelo Espírito, por que deixaram? Por que começaram a caminhar pela carne? Ele diz então, quem é que vos impediu de continuar a obedecer à verdade? Ele questiona aquelas pessoas, porque ele diz no versículo 8, esta persuasão que vocês têm, este certo convencimento que vocês têm, de que circuncisão, de que práticas humanas são necessárias para a salvação, ele diz, esta não vem daquele que vos chama. Isso não vem de Deus. Quando nós, como igreja, começamos a inserir fardos na vida das pessoas, nós temos que lembrar que isso não vem daquele que nos chama. Isso não vem de Deus. Nós muitas vezes inserimos fardos pesados na vida das pessoas. Temos pessoas que vão vir à igreja, que estamos discipulando, que estamos começando a caminhar com elas, e nós, ao invés de falarmos, Cristo salva, nós colocamos fardos pesados sobre os ombros delas, e elas acham que a caminhada cristã é impossível para elas. Isso não vem de Deus. Porque o que vem de Deus é salvação pela fé em Cristo Jesus. Ele diz, portanto, que isso estava levando eles a pecar. Quando ele lembra, então, que um pouco de fermento vem levedar toda a massa. Uma pessoa é suficiente para, então, que ela comece a propagar uma falsa doutrina. E quando este fermento não é retirado do meio da igreja, ele pode crescer. E por isso é necessário nós entendermos a palavra. Por isso é necessário o Senhor nos exortar e nos fazer lembrar quais os privilégios que Ele nos concedeu, para nós entendermos na nossa mente o que nós estávamos inserindo a mais, que precisamos retirar quanto à nossa salvação. É Cristo somente. Ele salva. Não são as práticas que nós cometemos. Não é a nossa religiosidade. Não é a nossa frequência, não é o nosso ato de dizimar, ofertar, isso não salva. Cristo salva. Aquilo que nós fazemos na nossa caminhada cristã, para a santificação, para o serviço na obra, esses são os frutos de uma fé que nos permitiu entender o privilégio que é servir ao Senhor em sua igreja. Ele diz então que aqueles que começam a trazer uma ou outra doutrina que distorce a verdade de Cristo, ele diz, final do versículo de número 10, estes sofrerão condenação. Porque esse tipo de ensino não vem de Deus. Esse tipo de ensino desvia as pessoas do caminho. Esse tipo de ensino traz condenação sobre aqueles que o ensinam, que o pregam. Por quê? Porque eles não estão falando de Cristo. Provavelmente porque não creiam em Cristo Jesus. Falar sobre Cristo é um escândalo para as pessoas. Como que é possível alguém ser salvo apenas pela fé?
Como que é possível um Deus tão poderoso se fazer homem para morrer no meu e no seu lugar? Paulo diz no versículo de número 11, se eu pregasse a circuncisão, por que eu ainda estaria sendo perseguido? Isso então traria o efeito da cruz, o escândalo, a loucura da cruz, seria completamente cancelado. Se você prega a cruz, se você fala de Cristo, as pessoas, a maior parte delas, elas vão olhar para você e vão dizer, isso é loucura. Não é possível alguém ser salvo apenas pela fé, porque as pessoas não têm esta compreensão que nós recebemos pelo Senhor. Paulo está dizendo, pregaremos então a Cristo e vamos ser perseguidos, seremos então levados como loucos na sociedade, porque o caminho que nós oferecemos é muito simples, é crer em Cristo Jesus. O preço já foi pago por Ele. Não há preço a mais que você precise pagar. Não há jugo a mais que você precise colocar sobre os seus ombros. Jesus Cristo já tomou sobre si todas as dores, todo o sofrimento, para que nós fôssemos livres. Livres para viver para Ele, livres para o servir, livres para desfrutar da fé, que nos dá comunhão com o Senhor, que nos dá a esperança da eternidade. Meus irmãos, se a rotina em algum momento deixou com que o brilho da caminhada cristã, o brilho de um contato com Cristo em algum instante esmorecesse, se você é aquele cristão que já diz, não vejo mais prazer na igreja, volte para Cristo. Olhe apenas para Cristo. Só Ele salva, só Ele traz a liberdade, como Paulo vem dizer no versículo de número 1, permaneça firme na fé. As tribulações virão, as dificuldades virão, a perseguição virá, permaneça firme. Não deixe que nada venha abalar a sua fé. Para isso, é necessário você conhecer a sua fé, conhecer ao seu Deus. Caso contrário, o primeiro que se levantar e disser a você que circuncisão é necessária, você vai acreditar e você vai inserir um fardo nos seus ombros e você vai começar novamente a perder o brilho da vida cristã. O Senhor concedeu a nós privilégios. Não permita, portanto, que eles sejam tirados de você. Não volte ao jugo da escravidão. Sirva ao Senhor com alegria. Viva para Deus e fale às pessoas sobre este evangelho que transforma e que liberta cada um de nós. Eu encerro, portanto, com as mesmas palavras do apóstolo Paulo às igrejas da Galácia. Eu confio de vós no Senhor, que não alimentarão nenhum outro sentimento. Olhem para Cristo e lembrem-se que nada mais é necessário para a nossa salvação. Que Deus nos abençoe, que a cada instante eu e você possamos voltar ao evangelho verdadeiro, ao evangelho genuíno de Cristo Jesus e anunciá-lo para que outros também possam viver o mesmo prazer que nós temos na vida cristã.